Abra comigo sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 4. Meu tempo já estourou, já foi embora, mas eu quero rapidinho só compartilhar algo com você. Toda Páscoa, eu sempre tento, aprendi isso com meu pai, de durante a época da Páscoa, ler todos os trechos dos evangelhos, tanto no Natal como na Páscoa, tudo aquilo que Mateus, Marcos, Lucas e João dizem sobre esse acontecimento. E sempre que nós fazemos isso, sempre que eu faço isso pessoalmente, parece que o Espírito Santo ele abre uma dimensão nova que eu nunca vi. Quando a gente vê alguns detalhes que aparecem em um, não aparecem nos outros, e a gente busca. A Bíblia diz: se aproximem de mim e eu me aproximarei de vós. Quando nós buscamos algo diferente. E essa Páscoa, o que me marcou foi a leitura desse texto, mas o filme. Ontem eu parei para ler, no sábado, assisti o filme A Paixão de Cristo. Acho que todo mundo já assistiu. E eu confesso para você que é uma experiência que redefine a nossa fé. Porque a gente vê como Jesus sofreu, como Ele padeceu na cruz por amor a nós. E é grotesco, é algo que mexe com a gente. E eu fico imaginando tamanho amor e tamanha graça. E uma cena desse filme, daqui a pouco eu vou mostrar para você, mexeu muito comigo. Mas eu quero ler sobre a perspectiva de Pedro. É o meu personagem favorito em relação à história da ressurreição, como eu me coloco na história dele. E aqui nós vemos, claro, a escalada. Nós já vamos chegar na história da Páscoa, mas Jesus encontra Pedro, pescador profissional, pescou a noite toda, não pescou nada. Jesus aparece a Pedro a primeira vez, Lucas capítulo 5, versículo 4. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. E acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique, se afundavam. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pedro entende quem Jesus é e confronta Jesus com a sua própria vida. A maneira que ele vinha dizendo, ele falou: Senhor, eu não sou digno de te ter perto de mim. A história continua, versículo 9. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderava dele e de todos que com ele estavam. Bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiam. Eles deixaram o ofício de família deles, deixaram tudo e dali para frente passaram a seguir Jesus. Isso está escrito em Lucas, o doutor Lucas anotou isso. Agora vamos para Mateus. Olha o que Mateus fala da mesma história, Mateus capítulo 4, versículo 19, como Jesus chama esse mesmo discípulo de outro ponto de vista, versículo 19, e disse-lhe Jesus: vinde após mim e siga-me, e eu vos farei pescadores de homens. Tão forte foi esse convite, essa experiência, que Pedro largou o barco, largou o ofício, a provisão, passou a seguir Jesus, e a Bíblia relata que durante 3 anos, eles viveram com Jesus. Tem uma canção que diz: vem fazer o que nenhum homem fez, mas se teve alguém na Bíblia que viu o que nenhum homem viu, foram esses 12. Que fizeram o que nenhum homem fez, foram esses que durante 3 anos andaram com Jesus, viram as curas de Jesus, muita coisa que a Bíblia nem registra, mas eles de primeira mão, testemunhas oculares, viram durante 3 anos, seguiram Jesus. E agora nós adiantamos para frente, para Mateus capítulo 26, versículo 31, agora entramos na história da Páscoa, da ressurreição, e o mesmo Mateus continua relatando. Então lhes disse Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus aqui está fazendo alusão a uma profecia do Antigo Testamento. Eu, o pastor, serei ferido e vocês vão se dispersar, vocês vão me negar, recusar o seu nome. Jesus está dizendo isso e ele de antemão já diz o que vai acontecer com ele. Atenção para isso. Quando a gente lê a história e vê a história da Páscoa, parece que Jesus é uma vítima das ocorrências. Parece que Jesus é uma pessoa indefesa, que não tinha poder. Mas a Bíblia diz, na verdade, Jesus disse: ninguém tira a minha vida, sou eu que a dou livremente.
A Páscoa não pegou Jesus de surpresa. A cruz não surpreendeu Jesus. Ele sabia exatamente o que ia acontecer, ao ponto que a Bíblia relata. Ele deixou a sua glória, o seu esplendor, o seu poder, se reduziu ao formato de homem, passou pela cruz, enfrentou a morte e como um cordeiro. E ele não abriu a boca. Então Jesus aqui diz o que vai acontecer em relação a ele e em relação aos seus discípulos. Mas aí Pedro, no versículo 33 de Mateus capítulo 26, de forma gratuita, Jesus não pediu a opinião de Pedro, não pediu que Pedro falasse. Já viu aquela pessoa inconveniente, quando alguém fala, parece que ela gosta de falar e dá opinião quando não é chamada? É Pedro nessa ocasião aqui. E eu não estou aqui recriminando e discriminando Pedro, porque nós vamos descobrir que nós somos exatamente como ele é. Mas Pedro gratuitamente olha para Jesus e olha só o que Pedro responde. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Jesus não perguntou, Jesus só falou, vai acontecer isso. E contra o que Jesus disse, Pedro falou: todo mundo pode te negar, te abandonar, haja o que houver, eu não vou te abandonar e não sairei de perto de ti. Versículo 34, a história continua, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que esta noite, hoje à noite ainda, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E respondeu-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os seus discípulos. Pedro disse: não apenas eu não vou te negar, como eu não te abandonarei. Se eu tiver que enfrentar a morte para estar contigo, eu farei isso. E Pedro vai construindo uma afirmação em cima da outra. E eu acho interessante esse texto. E eu pergunto para você, a gente vê a história da Páscoa e recrimina os discípulos, os seguidores de Jesus, e pergunta como é que alguém pode abandonar o mestre? Como é que alguém, depois de ver o que esses homens viram, consegue deixar? Uma pessoa como Pedro nega Jesus. E eu pergunto para vocês, quantos aqui hoje, nosso templo hoje está vazio de pessoas atendendo a recomendação das autoridades, mas é o maior culto de Páscoa que nós já tivemos. Mas quem aqui hoje, honestamente, sinceramente, aí de casa e aqui no templo, pode levantar a mão, se alguma vez na vida você já disse: eu nunca vou fazer isso? E segura aí, levanta ainda não, segura só um pouquinho. Se alguma vez em relação a uma área de fraqueza do seu caráter, na sua vida, ou alguma decisão sua, você disse para Deus, para as pessoas, para os amigos, para um cônjuge, para alguém, e você disse: eu nunca vou fazer isso, e logo depois você foi e fez. Só aqui do Templo Central, levante a mão para a gente dar uma olhadinha. Quem disse que nunca ia fazer alguma coisa e já fez? Pelo menos aqui em Belém do Pará, 100%, né, de adesão. Todos nós já fizemos isso. Não sei como é que é aí em Manaus, no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas orem por Belém, que aqui é 100%. Todo mundo já disse uma vez ou outra na vida que não ia fazer alguma coisa e fez. Agora, quem já fez, e aí disse: olha, vou fazer essa última vez e nunca mais na minha vida vou fazer isso, só para descobrir lá na frente que caiu de novo, errou de novo, quebrou a cara novamente, e aí você teve que pedir perdão de novo. Levante as mãos bem alto. Todos nós. Porque isso faz parte da história do ser humano. É o que Pedro está fazendo aqui nesse texto. Naquela mesma noite, atenção, Jesus é preso, Jesus começa o processo de julgamento. E olha o que diz em Mateus 26, continuando a história, versículo 69 em diante. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximou-se dele uma criança que disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. E Pedro negou diante de todos, dizendo: eu não sei o que tu dizes. Horas antes Pedro falou: eu não vou te negar, não vou te abandonar. Se todo mundo te abandonar, eu morro para estar contigo. Horas depois, chega uma criança, e aquilo que Pedro disse que não ia fazer, ele fez. Aquilo que Pedro anunciou perante Jesus, agora ele quebrava a promessa dele. E uma criança chega perante ele: tu estava com Jesus. E Pedro nega Jesus a primeira vez. Pastor, dá para piorar? Dá, porque fica pior. Versículo 71. E saindo ele para outro lugar, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: esse homem estava com Jesus. Versículo 71, pode ler aqui na tela também, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento e disse: eu não conheço tal homem. A primeira vez Pedro nega. A segunda vez piora, porque agora ele nega com um juramento. Juramento naquela época tinha peso jurídico. Era como se fosse um contrato. Era um juramento que você bota a mão em cima de um documento, de uma Bíblia, e promete. Pedro não apenas nega, horas depois de dizer que não ia fazer, nega Jesus, agora nega uma segunda vez com juramento.
Dá para ficar pior? Dá para ficar pior. Versículo 73. E daqui a pouco aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: certamente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. E aqui eu quero parar um pouquinho. O jeito de Pedro parecia com Jesus. A fala de Pedro parecia com Jesus. Escute, é impossível estar perto de Jesus e Jesus não começar a transformar e mudar o seu viver. É impossível andar com Ele, ouvir Ele, estar perto dEle, receber os seus ensinamentos e continuar vivendo a mesma vida que estava. É por isso que a Bíblia diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, porque a presença de Jesus transforma a vida das pessoas. Não apenas a presença de Jesus, mas a presença da igreja, a comunhão com a igreja. O maior dano que nós estamos tendo esses dias, sabe o que é? São as experiências que a gente deixa de ter com a igreja, de poder aprender, ser moldado, ser instruído, ser tratado pela vida dos irmãos. As pessoas olhavam para Pedro e disseram: olha, teu jeito de falar, teu jeito de andar, tu esteve com ele. Aí versículo 74, está aqui na tela. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Não apenas ele nega Jesus, ele faz um juramento negando, mas a terceira vez foi a pior de todas. Ele nega jurando e xingando, usando palavras de baixo calão para as pessoas que estavam perto dele. O homem que horas antes disse: eu não te abandono, eu não te nego, ainda que todos tenham que morrer por causa de ti, eu não farei isso. Nega, jura e agora xinga as pessoas que estão ao seu redor. Versículo 75. Quando Pedro xinga a pessoa que está perto dele, olha o que acontece. E Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus: antes do galo cante 3 vezes, me negarás. Versículo 74. Então começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Versículo 74. E imediatamente o galo cantou. Versículo 75, Pedro lembrou-se do que Jesus havia lhe dito: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Dá para ficar pior? Dá. E aqui chega o texto que eu quero concluir nessa noite, que mexeu muito comigo, porque Lucas traz um outro detalhe que Mateus não traz em relação a esse texto, e eu quero compartilhar com você, porque olha o que Lucas diz para ele. Não apenas ele nega 3 vezes, não apenas o galo canta, mas nessa última vez, a Bíblia diz que Pedro e Jesus, eles fazem contato visual. Versículo 60, Lucas capítulo 22, versículo 60. Mas Pedro respondeu ao último homem que havia perguntado a ele: não sei o que dizes. E imediatamente, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Versículo 61, olha que cena dura, olha que momento difícil. Virando-se o Senhor Jesus, olhou para Pedro. Sabe por que eu estou pregando isso? Porque esse final de semana, coloca aqui a cena para mim e abre bem. Eu vi essa cena aqui, ó. É a cena do filme. Dê uma olhadinha só o que acontece. Isso aí é Pedro, volta um pouquinho, Rubens. Pedro negando a Jesus, isso, perante o homem, está aí. Jesus sendo torturado, como diz em Lucas capítulo 15. Pedro, coloca o som, só um pouquinho. Pedro negando a última vez. E aí quando Pedro nega a última vez, olha só. Jesus e Pedro fazem contato visual. E Pedro cai em si. Pode segurar um pouquinho. Que momento duro, hein? Aquele que disse que não ia errar, que não ia negar, que não ia abandonar, que não ia se distanciar de Jesus, nega Jesus com tudo isso que eu falei. Mas versículo 60 diz assim: mas Pedro respondeu, 61, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Pedro e Jesus fazem contato visual de longe. Lucas capítulo 15, Jesus sendo torturado, Jesus recebendo as chicotadas, Jesus recebendo a punição que era nossa. Colocaram sobre ele uma túnica de rei, ridicularizando o Senhor Jesus. Colocaram uma coroa de espinhos, arrancavam a sua barba, começaram a torturar Jesus. E no meio de tudo isso, Pedro negando a Jesus. E naquele momento Pedro nega, e quando ele nega a última vez, o galo canta. E agora Jesus e Pedro têm contato visual. Dá para entender o espírito fulminante e o sentimento que chegou no coração de Pedro. Pedro ficou tão mexido com aquele momento, que diz a Bíblia, que Pedro fugiu. E Pedro chorou amargamente. Escute uma coisa: um olhar marca muitas vezes mais do que uma peia.
Eu tenho um pai, eu apanhava da minha mãe, me desculpa mãe, estão me assistindo, quase todo dia, de Havaiana, porque a gente aprontava muito, e aí minha mãe pegava Havaiana, toda mãe sabe o que é isso, né? Aquela palmada de Havaiana e tal, eu apanhei muito de Havaiana, mas eu nem lembro. Já o meu pai, não me batia muito não, mas o pastor Samuel tem um hábito que rasgava a gente o coração, mais do que uma peia, era aquela olhada de desaprovação. Sabe aquela olhada que só o pai sabe dar? Eu não lembro de muitas peias que o meu pai me deu, mas eu lembro de vários momentos onde ele olhou, e aquele olhar fulminante marcou. Foi o que aconteceu aqui nesse texto em relação à vida de Pedro. E ele fugiu e chorou amargamente. Por que eu estou pregando isso? Porque muitos de nós seguimos Jesus como Pedro. A gente segue de perto, a gente começa perto. Pedro, gente, amava Jesus. No versículo 26 de Mateus, o amor dele era tão grande, Mateus 26, 58, e Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Pedro amava Jesus, e Pedro vinha seguindo Jesus. Pedro começou bem, mas no meio do caminho, ele saiu um pouco. No meio do caminho, a pressão, a dificuldade, o peso daquele momento, Pedro não soube processar, e Pedro que era perto, próximo, andava com Jesus, era do ciclo de oração, de amizade de Jesus, agora vai se distanciando, e ao longo da vida, o que ele disse que não ia fazer, ele começou a fazer. É igualzinho à nossa vida. Os locais que eu disse que eu não iria, eu começo a ir. As pessoas que eu disse com as quais eu não ia me relacionar, eu começo a me relacionar. Os princípios que eu tinha tão caros na minha vida, eu comecei a abrir mão da minha vida. E eu que acompanhava Jesus de perto, agora começo a acompanhar cada vez mais longe, os problemas, as dificuldades, a opressão vai chegando, e a gente vai ficando devagarzinho seguindo Jesus, só de longe. Hoje tem muita gente, pouca gente presencialmente, muita gente me seguindo agora e assistindo online. Pessoas que amam a Deus, pessoas que como Pedro estão assistindo hoje, nem sabem, não servem ao Senhor ou já serviram, estão assistindo esse culto hoje, porque no fundo, escute, você ama Jesus. No fundo, seu coração queima, arde por Ele. Você um dia já seguiu Ele de perto, agora está seguindo de longe. Coisas que você disse que não ia fazer, agora você está fazendo. Mas no fundo você faz isso, mas você ama, você está observando. E eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Você ama Jesus, mas maior do que o amor que você tem por Jesus é o amor que Ele tem pela sua vida, ao ponto de se entregar na cruz do Calvário por você. A cruz e a Páscoa, por isso que nós cantamos aqui: o véu se rasgou, o caminho abriu, tudo consuma. Bota a letra para mim. Teu é o reino, tu é a glória. Então a Páscoa, ela não existe para afastar. A Páscoa, ela existe, sabe para quê? Para abrir o caminho. Pedro poderia terminar essa história, gente, da pior maneira que você pode imaginar. Se eu fosse Jesus, Pedro ia sentir na minha mão. Se você fosse Jesus e alguém fizesse o que Pedro fez com Jesus, com você, qual seria a sua resposta? Ainda bem que eu não sou Jesus, ainda bem que você não é Jesus, ainda bem que Ele é um Deus de graça, de misericórdia, um Deus que te ama muito além dos seus pecados e das suas falhas. Ainda bem, não julgue as outras pessoas como você julga. Eu posso não aceitar e perdoar alguém, mas Jesus te aceita. Alguém pode não te perdoar e aceitar você, mas Jesus te perdoa e te aceita. Pedro amava Jesus. Jesus amava Pedro. E essa história poderia terminar muito mal, mas ela terminou muito bem. Porque Pedro, tão decepcionado, quem é que aceitaria uma pessoa que fez o que Pedro fez? Nunca te negarei, andei contigo, vi de ti, vi os teus feitos, vi a tua glória, vi a tua manifestação. Jesus diz: olha, hoje tu vai me negar. Horas depois, ele nega com juramento, nega xingando, olha para Jesus, e aquele olhar foi tão fulminante que ele vai embora, pensando: não, Jesus nunca mais vai olhar para mim, Jesus nunca mais vai me perdoar, o que eu fiz com ele foi grave demais, não tem perdão. Pedro volta para o local onde ele estava, volta para a mesma vida que ele tinha antes de encontrar Jesus. Só que tem um detalhe: Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Diga para quem está perto de você: Jesus morreu, mas não terminou na morte. Jesus ressuscitou.
Se nós estivéssemos há 2000 anos atrás, Jerusalém estava um alvoroço, Jesus ressuscitou, Ele vivo, e eu creio que esse mesmo espírito de ânimo, de ressurreição, de coisas novas se manifesta hoje. Jesus, Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele aparece vivo e Ele começa a contagiar a vida das pessoas que estavam ao seu redor. Jesus volta para encontrar Pedro, onde tudo começou. Nós estudamos agora na escola dominical. Já prestou atenção que Jesus fez o mesmo milagre 2 vezes? Que Ele chamou Pedro numa pescaria, aonde ele trabalhou a noite toda e não pescou nada. Pois bem, o tempo passa, Jesus morre, ressuscita no contexto da Páscoa. João capítulo 2, versículo 14, eles pescando e Jesus volta para encontrar Pedro no mesmo lugar. Só Jesus faz isso. Tem gente que já entendeu o que eu estou falando nessa noite. Não importa onde você errou, o que você ficou, o que você disse que não ia fazer e fez, Jesus está aparecendo hoje para buscar você aonde você está e te dar uma nova oportunidade. João capítulo 2, eu vou puxar aqui o meu tablet, ficou mais longe aqui o púlpito, mas olha o que diz a palavra. João capítulo 21, versículo 4. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Afinal, ele tinha morrido. Afinal, o sonho morreu, a expectativa morreu, a família morreu, o casamento morreu. Não tem solução, pois Jesus aparece. E Jesus faz a mesma pergunta que fez no início, 3 anos antes. Versículo 5. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tem alguma coisa para comer? Tem algum peixe aí? Pegaram alguma coisa? A mesma pergunta que ele fez antes. Será que parece com algo antigo? Versículo 6. E disse ele aos discípulos: não pegaram nada, trabalhando igual a vez anterior. Versículo 6. E disse-lhes ele: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Louvado seja Deus. Alguém no meio daquela pescaria disse: rapaz, o som da ordem é parecido. Eu acho que eu já vi isso antes. Essa voz é parecida com a voz de alguém. João olha e ele reconhece a voz, fala: gente, é Jesus que está na praia, ele apareceu. Pedro nem olhou, não quis saber confirmação se era, se deixava de ser. A Bíblia diz que Pedro saiu correndo, saiu nadando. E quando Pedro chegou na praia, ele foi pescar para buscar o peixe para comer. Mas quando chegou na praia, o peixe estava servido, a lenha estava colocada. O peixe da restauração, a lenha do perdão, o alimento da reconciliação já estava colocado por Jesus, porque não há nada que eu possa fazer a não ser retornar a Ele, e está consumado. Ele fez toda a obra na cruz do Calvário. Pedro volta, está tudo lá. Eu vim aqui dizer para você hoje que está tudo aí, basta você voltar. Nessa Páscoa, nesse momento inédito, Ele te convida e te chama: volta, está tudo consumado, tetelestai, eu cumpri tudo na cruz do Calvário. Sabe por que Ele operou o mesmo milagre 2 vezes? Fez a mesma coisa 2 vezes? Porque o nosso Deus é um Deus de segundas chances. É um Deus de novas oportunidades. É um Deus que busca você no mesmo lugar, se tiver que buscar 2 vezes, 3 vezes, porque Ele ama você. Essa é a mensagem da Páscoa. É a consumação do que diz João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu para quê? Para ser crucificado. Deu Ele perfeito para que pudesse levar sobre si meus pecados, minhas dores, as minhas condenações. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nosso Deus é um Deus de novas chances. Nessa Páscoa, hoje, eu quero convidar você, fique de pé comigo aí na sua casa. Você que me assiste pela TV, me ouve pela rádio, me vê pelas plataformas de mídias sociais. O mesmo Pedro que negou, que jurou, mesmo Pedro que praguejou, a Bíblia diz, foi o Pedro que em Atos 2 entendeu o que ninguém entendeu, viu o Espírito Santo chegando. Foi o mesmo Pedro que em Atos 3 diz: ouro e prata nós não temos, mas aquilo que temos, isso nós te damos em nome de Jesus, levanta e anda. É o mesmo Pedro que em Atos 4 apareceu perante o Sinédrio e disse: que nome há na terra, debaixo da terra, cujo homem pode clamar para ser livre? É o mesmo Pedro que em Atos capítulo 5 a Bíblia diz que enfileiravam os enfermos e a sombra de Pedro passava e eles eram curados com contato com a sombra de Pedro. Deus é um Deus de novas chances, de novas oportunidades. Então você que está me assistindo, nunca acompanhou Jesus, não adianta a gente ver a Páscoa se a gente não interagir com ela. Você que já viu Jesus de perto e se distanciou, hoje Ele te chama para retornar, para ver Ele de perto, para sentir isso novamente. Ele não te condena,
ele não te expulsa, muito pelo contrário. E tem um versículo, Romanos capítulo 10, versículo 9, meu versículo de reflexão hoje. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu quero te convidar a fazer isso agora. Você nunca fez? Pastor, o que eu devo fazer para ser salvo? Minha história é tão difícil. Eu já disse que ia fazer um monte de coisa e fiz. Pois a Bíblia disse, com a tua boca confessares Jesus como Senhor. O que é confessar Jesus como Senhor? É dizer, Senhor, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que sozinho eu não consigo cuidar da minha vida. Se reconheceres e confessares com a tua boca Jesus como Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, que tudo isso que é pregado, cantado, é verdade, então tu serás salvo. Eu quero te convidar hoje, você que vai fazer essa oração comigo, oração de voltar, estava olhando de longe, agora vai acompanhar ele de perto. Você que vai confessar com a boca, crer com o coração. Aí no seu vídeo tem um telefone, tem um zap. Eu queria que você mandasse uma mensagem, dissesse assim, olha, tô chegando para seguir ele de perto. Estou chegando hoje para confessar Ele como Salvador, crendo no meu coração. Eu quero ser salvo, quero receber Jesus. Eu queria que você mandasse uma mensagem. Amanhã, depois da transmissão, pessoalmente eu quero ligar para você, fazer uma oração para você. Nesses últimos 15 meses, não teve um domingo sequer em que nós não tivéssemos pelo menos uma pessoa entregando a vida a Jesus aqui nesse tempo. E eu tenho certeza que hoje não é diferente. Em todos esses dias nós temos recebido contato, gente ligando, gente pelo WhatsApp, gente pelo Facebook. Mas eu quero ouvir você e eu quero falar com você. Quero orar juntamente com você. Então hoje, se você é essa pessoa, por favor, mande uma mensagem para a gente. Escreva aí, e eu quero ligar para você e quero concordar com você. Levante sua mão comigo, depois eu vou pedir para a gente cantar rapidinho um trecho de Getsemane, tá bom? Bem curtinho, e nós vamos ouvir uma música chamada Ouve-me, ó Cristo. E você vai falar com Jesus e o nosso pastor vai orar por nós. Levante sua mão para os céus, bem alto. Pai, eu reconheço que Tu és Senhor. Pai, eu reconheço com a minha boca que Tu és o Filho de Deus, que não existe salvação fora de Ti. Eu reconheço, Pai, talvez eu te abandonei, eu disse que não ia fazer e fiz, te acompanhava de perto, agora te acompanho de longe, mas algo diferente arde no meu coração nessa noite. Hoje eu quero voltar à comunhão contigo. Pai, recebe cada um dos teus filhos agora, muda a história deles, escreve algo novo, que Tu possas nascer, Senhor, em cada coração, em cada vida, transformar histórias, reescrever a história de muita gente que me escuta hoje. Pai, nós cremos com o nosso coração que Tu és o Filho de Deus. Entra, Pai, transforma, muda, salva muita gente nessa noite. Que a Tua paz possa invadir corações, que o Teu Espírito Santo agora possa fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. E que essa noite seja uma noite de grande celebração. Assim como os discípulos correram e celebraram quando descobriram que Jesus estava vivo, que haja celebração nessa casa, por saber que alguém que estava morto espiritualmente, hoje reviveu, nasceu para Ti, nova expectativa, nova vida, um novo amanhã, coisas novas aconteçam sobre a vida dele. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome poderoso e forte de Jesus. Amém, amém e amém. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos,
seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que nos dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Escravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, foi por você ele mostrou tanto amor. ele tudo por mim suportou. Ele carregou a minha cruz. Vem, vem. Seu corpo a Naqueles momentos mestre a chorar, e foi por você ele mostrou tanto amor. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio, até que eu possa descansar. Salva além do Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ouve, meu Cristo, dá-me do teu amor, limpa meu ser. Ouve,
por teu amor, meu Jesus. Jesus, toma minha mão e guia-me por teu poder, por teu amor, ó Jesus, meu Salvador, te louvarei em meu viver. Por teu poder, por teu amor, ó Jesus. Nos guarda, Senhor, dessa pestilência de epidemias anunciadas. Guarda nossas fronteiras, para que nós continuemos livres, Senhor Deus, para que continuemos te cultuando sem muito receio. Detém o poder do mal que queira se levantar contra, Senhor, os seres humanos, as raças humanas, a raça humana. Detém o poder dessas guerras absurdas. Detém o poder da ganância, do comércio e da indústria, Senhor, que a qualquer preço querem crescer diante do sacrifício. Detém o poder da violência, detém o poder da droga, detém o poder da imoralidade, detém o poder da corrupção, Senhor, por amor às pessoas que precisam, Senhor, e que todas possam conhecer o teu amor. E que a gente possa disseminar, a gente possa anunciar, ser porta-voz desse teu amor. E as pessoas te encontrem, sejam felizes, Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor, esteja com você, minha querida irmã, com você, meu amado irmão, com nossas famílias, com esta igreja, com o povo de Deus espalhado por toda a terra. E os que assim creem, dizem comigo. E os que estão cheios de fé, grita: paz do Senhor. E quem tem ainda um pouquinho de fé, diga: meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus, se for possível. A paz do Senhor. Siga em paz.